Deus continue abençoando a todos. No nome do Senhor Jesus, vamos ler a Escritura, pedir àqueles que puderem se colocar em pé. Nós leremos no livro de Hebreus, nós vamos meditar um pouquinho dentro da Escritura do Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, né? Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler apenas uns 3, uns 4 ou 5 versículos, porque depois eu quero recapitular, ir de versículo a versículo, a gente conversar um pouquinho sobre os grandes exemplos que nós temos na palavra de Deus para a edificação da nossa alma, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Senhor Jesus, vivifica, Pai bendito, a tua santa e bendita palavra no mais profundo dos nossos corações. E, Senhor, se há um tempo que a igreja necessita, meu Deus do céu, de alcançar a fé primitiva, meu Pai. É nesta hora que nós estamos vivendo, Pai. Estamos realmente no desfecho final, Senhor, e reconhecemos, ó Deus, que são poucos, ó Deus de misericórdia, que chegarão ao final da estrada, meu Deus dos céus. A gente está vendo com os nossos próprios olhos, ó Deus, que muitos, ó Deus de misericórdia, estão ficando à margem do caminho, de um lado, do outro, de um lado, do outro, mas sabemos que há aqueles, ó Deus, que há aqueles que vão até o final da jornada, Pai. Ajude-nos, Senhor, nesta hora que nós estamos vivendo, ó Deus, e acrescente-nos, ó Pai, a nossa fé, meu Deus dos céus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus continue abençoando a todos. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Pois bem, nós sabemos aqui, vemos que Hebreus capítulo 11, no versículo 1, nós vamos caminhar assim, bem tranquilo, que é um culto de ensinamento. E diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Antes de falar dos heróis, precisamos entender a fé. Fé não é emoção. Pense bem, que coisa tremenda. Fé não é emoção. Fé não é pensamentos positivos. E desejo não é desejo humano. Fé é confiança absoluta em Deus. É crer no invisível. É crer no invisível. Pense bem nisso. Isso é muito tremendo. Então, é confiança
absolutamente em Deus. Certeza mesmo sem ver. Obediência sem entender tudo. Em lugar nenhum nós vemos Jesus ou os apóstolos perguntando à igreja, lá nos tempos primórdios, se você entendeu, mas se você crê, você creu. Tudo era por fé. Segundo a sua fé, o seu filho já está curado. Pense bem nisso. Então, a fé é obediência sem entender tudo. No capítulo 11, versículo 6, de Hebreus 11, versículo 6, diz assim, vou ler do versículo 5, que diz, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. O irmão Brana disse, Enoque é o tipo perfeito da noiva do Senhor Jesus Cristo. Noé passou, Noé creu piamente na palavra de Deus. Construiu a arca exatamente dentro do padrão de que Deus havia ordenado a ele que ele construísse a arca, todas as ordenâncias, mas Enoque passou pelo período da tribulação. Mas Enoque não. Noé passou, mas Enoque subiu antes. É o tipo da noiva do Senhor Jesus Cristo. Pense bem nisso. Então, Enoque, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, no versículo 4, diz que Abel ofereceu um sacrifício melhor. Agora, imagina para vocês verem. Somente por Deus, Abel poderia saber que o que iria agradar a Deus, a adoração perfeita, seria através de sangue de um cordeiro derramado. Imagina para você ver. Que é Deus, somente Deus pode nos dar a fé reveladora. Vocês observem Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem ele era, então nós encontramos ali que uns diziam que era o mundo dizia uma coisa e outra, e outra, e outra. Mas Jesus então perguntou aos seus discípulos e disse, e vocês? Quem dizem ser o Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa pedra, disse Jesus para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai, que está nos céus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É necessário que Deus nos dê esta revelação, porque fé é revelação. Como aprendemos aqui, não é emoção, não é. A fé se expressa através da adoração a Deus. Deus vê a intenção do coração do homem, ele nos vê de dentro para fora. A fé produz aceitação diante de Deus. Não basta fazer, é preciso fazer com fé.
Não basta você sair da sua casa e vir à igreja. Simplesmente sair da sua casa e vir à igreja. Você deve vir à igreja por fé. Você já sai da sua casa já adorando a Deus. Você já está vindo no espírito de adoração a Deus. Pense bem nisso. É preciso fazer isto por fé, não por um costume. Encontramos que, no caso de Enoque, no capítulo 11, versículo 5, Enoque andou com Deus e foi trasladado. Ele andou com Deus. É a única maneira de nós sermos trasladados, é andar com Deus. Irmão, não adianta, a pessoa tem que aplicar, nós temos que aplicar no nosso coração, que como filhos de Deus que somos, temos que andar com Deus. O nosso viver, o nosso ir e vir, o nosso linguajar, o nosso convívio com determinadas coisas, com determinadas pessoas, o nosso convívio tem que ser um convívio que Deus possa estar presente a todo momento de nossa vida. Enoque andou com Deus e foi trasladado. Pense bem nisso. Então, fé é relacionamento e não religião. Quem tem o conhecimento, revelação da mensagem enviada de Deus, através de um profeta para essa era, que veio exatamente para nos preparar para o arrebatamento, nós precisamos de saber isto, que a nossa fé é relacionamento com Deus. E isto não é por algumas horas, por alguns minutos, é 24 horas por dia. Não quer dizer que não venhamos cometer delitos, cometer erros, mas o Espírito Santo que está em nós, porque essa fé é revelação, é o Espírito Santo dentro de você, dentro de mim. Então, se nós temos este relacionamento com Deus, vivemos piamente com Deus, então quem anda com Deus vive diferente. Quem anda com Deus vive diferente. Se tem alguma coisa de anormalidade em nossas vidas, isto mostra que não é Deus presente, mas um espírito mau tentando nos tirar de posicionamento com Deus. Porque fé é relacionamento com Deus. Você saber que Ele está presente, que os rastros que você está vendo não são seus, mas são deles. Está entendendo? É Ele carregando você em seus braços. Então, fé é relacionamento com Deus e não religião. Religião, o mundo está cheio de religião. O mundo está cheio de fé em Deus. Mas nós queremos ter a fé de Deus. Nós queremos ter a fé de Jesus Cristo dentro de nós, a ponto de mover nos nossos corações de tal forma que você separa dia de adoração, você diz, eu quero estar ali, não para marcar minha presença que estou no culto, mas eu quero estar ali para adorar a Deus, porque hoje é dia de adoração a Deus. É para isso que nós viemos. Então, fé é relacionamento com Deus e não religião. Quem anda com Deus vive diferente. Não vive um tipo de vida dentro da igreja e lá fora outro tipo de vida. Não. Os cristãos verdadeiros, eles são cristãos verdadeiros em qualquer lugar que você colocar as plantas dos seus pés. Você jamais se envergonha da sua fé. Você jamais se envergonha daquele que mais te amou, antes mesmo que você o amasse. Ele nos amou primeiro. Pense bem nisso. Então, quem anda com Deus vive diferente. A fé nos separa do mundo. A fé nos separa do mundo. Vamos dizer junto? A fé nos separa do mundo.
Nós não podemos andar igual com o mundo. Somos diferentes. Temos que ser diferentes por causa da qualidade de espírito que há em nós. Então, quem vive pela fé, guarda a Deus, agrada a Deus continuamente. Pense bem nisso. Quem vive pela fé, agrada a Deus continuamente. Noé, por exemplo, pense bem, por fé que ele fez, ele obedeceu a Deus piamente naquilo que Deus o comissionou. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Ora, Noé construiu a arca sem nunca ter visto chuva, irmãos. Você já pensou? Sem nunca ter visto chuva, nunca havia chovido. E agora um homem parecendo para o mundo, parecendo um louco, um fraco da mente, construindo um grande barco em terra seca e dizendo para todo o povo que haverá um dilúvio e Deus vai destruir o mundo com a água. Virá chuva de cima. Imagina isso. E tem uma coisa, ele estava crendo no invisível. O sol rachando, dia após dia, meses após meses, anos após anos, até completar 120 anos e ele com o mesmo linguajar, com a mesma pregação, com o mesmo tipo de trabalho a cada tempo, ele e seus filhos, e recebendo críticas sobre críticas, e recebendo, às vezes, perguntas duvidosas até dos próprios filhos. Pense bem nisso. Mas ele foi em frente com a construção da arca de acordo com cada tipo de coisa que Deus mandava. Vocês já pensaram, naquele tempo não valia nada a madeira de gofer, era a pior madeira na concepção dos grandes sábios e entendidos naquele dia. Era a pior madeira, mas era a madeira que Deus exigiu dele. E Noé não questionou com Deus de hipóteses alguma, de maneira nenhuma. É madeira de gofer que eu quero que a arca seja feita, Noé. E ele, então, trabalhou exatamente dentro daquilo que Deus mandava ele fazer, crendo no invisível. Crendo no invisível. Qual é a nossa caminhada hoje na fé? A mesma coisa. O irmão Brando vem e diz assim, a fé que diariamente nós exercitamos para triunfar em Cristo Jesus é a mesma fé que sustentou Policarpo e os outros mártires. Imagina, é a mesma fé que sustentou Policarpo e os outros mártires. Não é diferente. A fé que temos hoje implantada dentro de nós é a mesma fé que sustentou os santos do passado. Deus dará a fé suprema para a hora suprema. Você pode olhar em você e pensar, mas eu? Sim, você mesmo. Na hora suprema, Deus te dará fé para aquela hora. Passe pelo vale da sombra da morte no que tiver que passar. Então, a fé obedece mesmo sem entender. Noé estava obedecendo mesmo sem entender, simplesmente crendo. Todos estão me criticando. Todos estão dizendo que essa madeira não presta, que essa madeira não vale nada. Mas foi esta madeira que a voz que eu ouvi falou comigo. Deus falou com Noé, Deus não estava falando com todo mundo, não. Deus falou com você que essa mensagem é a única verdade que impera nos nossos dias. Deus não falou isso com o mundo religioso, não. Deus falou com você, Deus falou comigo. Deus falou com os eleitos e predestinados.
que esta mensagem é a mensagem de Elias, prometida em Malaquias 4, versículos 5 e 6, e tem uma coisa: o arrebatamento é somente para este povo que verdadeiramente crê nesta mensagem, está entendendo? E está lutando para viver da melhor maneira possível. O mundo religioso, por não crer nisto, eles nos têm como uma seita, como heréticos e assim sucessivamente. Mas a nós não importa. Nós sabemos que esta mensagem é o cumprimento da última voz de Deus para os últimos dias, preparando a noiva para o arrebatamento. E isto leva os eleitos a não se preocupar com A, com B, com C, com pessoas que estão indo embora, com pessoa que estava no nosso meio e vive a bel prazer do mundo. Você sempre está orando por eles, crendo que se são eleitos, chegará o momento que eles voltarão e tomarão posição no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Mas fora desta mensagem não há arrebatamento. Não há arrebatamento. Não estamos dizendo que não há salvos fora desta mensagem, mas vão ter que passar pela grande tribulação. Virgens nécias, mas as noivas, as virgens prudentes, têm o azeite suficiente em suas lamparinas, e o azeite é esta mensagem, porque esta mensagem é o Espírito Santo na terra hoje. Nós dizemos com convicção, nós temos certeza do que nós estamos falando. Não importa o que as pessoas possam pensar a nosso respeito. Não importa. Então, veja, a fé obedece mesmo sem entender. Fé não depende das circunstâncias. Fé não depende das circunstâncias, dos momentos difíceis que nós estamos atravessando, que você esteja atravessando. Fé não depende das circunstâncias. Fé persevera contra a crítica. Pense bem nisso. A fé persevera contra as críticas. Quantos de nós somos criticados por crer nesta mensagem? Quantas pessoas já tiveram no nosso meio e hoje está no sistema denominacional? Está entendendo? Continua no mundo religioso. Continua naquela fé religiosa, não sabendo que o sistema religioso todos estão entrelaçados no ecumenismo. Então, fé não depende das circunstâncias, fé persevera contra críticas. A fé é obediência, a obediência é prova de fé verdadeira. A obediência à palavra, a obediência à mensagem é a prova da fé verdadeira. Graças a Deus por isso. Abraão, por exemplo, em Hebreus 11, versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E tem uma coisa por conta. Deus disse só para Abraão: sai de sua terra e do meio de sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Pense bem nisso. Sai de sua terra e do meio de sua parentela. Se todos os parentes de Abraão tivessem a mesma fé de Abraão, era diferente. Mas Abraão, Deus falou com ele ali, porque Abraão tinha esta fé, e no mais os seus trabalhadores.
vamos dizer, seus funcionários, seus pastores, que trabalhava para ele, que trabalhava para Ló, mas a exigência de Deus é sai do meio de sua parentela. É claro, parentela, aqueles incrédulos, que é o convívio seu, meu e seu, nosso, de Abraão e de seus ancestrais. A fé compensou mesmo parente, que só serve de tropeço para a sua vida espiritual. A melhor coisa é você amá-lo, orar por ele, mas manter-se mais afastado. Do contrário, você vai ser contaminado. Ou então você, ali dentro, você vai ser uma pessoa bem enjoativa. Porque você não vai dar o braço a torcer. Você não vai se contaminar a sua fé, você não vai comprometer a sua fé. E chega um momento que eles têm até prazer que você saia fora. Mistura de cristão com esta fé de Jesus Cristo nele, em determinados tipos de festas, você vai ouvir coisas que você não gostaria, e tem uma coisa por conta, a sua presença não satisfaz muito também, as pessoas também não. Principalmente se for pessoas que têm aquele espírito de suas festas, festas de forró, de danças e música mundanas. O que tem você de xeretar ali? Mesmo que você... Olha, é até uma afronta, eu tomo como uma afronta. É até uma afronta de sua fé. Está entendendo? De pessoas mundanizadas que gostam de bebida, de beber, de fumar, de jogar, é de dançar, é de música mundanas, mulherengas e assim por diante. E ele sabe que você é um cristão. Se ele te convida, olha, irmãos, é aquele mesmo Espírito que convidou Jesus para dentro da casa de Simão. Você acha, irmão Brama fala sobre isso, você acha que Simão convidou Jesus para sua festa na sua casa? Foi porque ele amava Jesus? Não. Simplesmente ele convidou Jesus na sua casa para criticar de Jesus. Nem o lacaio fez caso dele. E sendo que o lacaio era o lavador de pés das pessoas que chegavam com os pés todos sujos. No entanto, nem o próprio lacaio fez caso de Jesus. Não deu para ele uma toalha, não pôs água na bacia. Pelo menos para ele próprio lavar os seus pés. E era o lacaio que lavava os pés de cada pessoa que chegava. E nem para o próprio Jesus lavar os próprios pés dele, ele não colocou água numa bacia, não lhe deu uma toalha, nada. Jesus não foi convidado naquela festa na casa de Simão, porque ele era bem visto, era para que ele fosse criticado. Um cristão verdadeiro sendo chamado nessas festas mundanizadas, simplesmente você está sendo convidado, atrás disso é um espírito que está afrontando a sua fé verdadeira. Porque o que vai você fazer lá? Você acha que eles vão te respeitar porque aqui tem um cristão aqui no nosso meio, nós vamos ficar quietinho na nossa e tal, em respeito a ele. Se eles não respeitam o próprio Espírito Santo, eles vão respeitar você? Vocês observam que ali na casa de Simão, ninguém fez caso de Jesus. Senão até que uma mulher ia passando e viu ele assentado lá no cantinho, menosprezado, e aquela mulher conheceu ele, e ela entrou de qualquer maneira e foi direto e caiu aos seus pés.
Aquela sim, aquela honrou ele. Caiu aos seus pés e começou com lágrimas lavar os seus pés e enxugar com o próprio cabelo dela. Você já pensou que praça de sujeira ficou o cabelo daquela mulher? E, no entanto, ela não se preocupou com isso. Simplesmente ficou o tempo todo chorando ali com suas lágrimas, lavando seus pés, enxugando com o próprio cabelo, e lá estavam os grandalhões assentados e dizendo, tá vendo? Olha lá, olha, se ele fosse um profeta mesmo, ele saberia que tipo de mulher é aquela que está aos seus pés, chorando ali aos seus pés, prostituta, sem vergonha. Está entendendo? E aquela mulher fez o trabalho e depois, então, ele se colocou de pé e disse, Simão, desde que eu entrei aqui, não recebi um ósculo santo. Desde que eu entrei aqui, não recebi água para lavar os meus pés. E esta mulher não cessa de beijar os meus pés. E com suas lágrimas lavar os meus pés e enxugar com seus cabelos. Enquanto eles estavam lá dizendo, se ele fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher era aquela. Mas ali, eu creio que ali foi uma das maiores pregações que Jesus jogou em cima deles. Naquela festa falsa, imunda. Irmãos, não importa, nós temos que ser um povo diferente. E, olha, não me faz nem um pouquinho de pouco caso em não me convidar para determinado tipo de festa, seja de aniversário, de churrasquinho, seja o que for, que está cheio de mistura, linguajar impuro, linguajar sujo. Qualquer tipo de assunto, se perto da gente não fala, mas com sinais, ri para o outro. Está entendendo? Não precisa ter dificuldade comigo, não precisa de me convidar. É um favor não me convidar. Para festas mundanas, não. Agora, se há uma coisa que, se eu pudesse, eu teria na minha casa, pelo menos de 15 em 15 dias, um culto dentro da minha casa, ou no terreiro da minha casa, ou na rua, na porta da minha casa. Isso me faria muito bem. Isso me faria muito bem. Com louvores. Eu já pensei em nós fazer uma programação, irmão Mateus, você que toca, irmã Sara, Breno, Geise, vocês que cantam, Fábio. Nós começar a fazer um trabalho, se for necessário, como uma outra caixa daquela ali, para nós irmos para a praça e começar. Pedir bico de luz em qualquer casa, pagar até a conta de luz e nós começar outra vez a fazer o trabalho de evangelismo em praça. Está entendendo? Nós estamos muito acomodados. Muito acomodados. Isso pode ser feito no domingo de manhã, pela manhã. De 9 até as 10h30, mais ou menos. Você está entendendo? Quem aprova isso? Levanta sua mão, quem aprova isso? Olha aí, já temos vários aí. Está entendendo? Se for preciso, a gente compra outra caixa daquela. Está entendendo? Ela tem entrada para um violão, né? Somente para um violão, né? Oi? E o microfone. É o suficiente. Um violão e um microfone. Está entendendo? E chega assim com extensão grande. E estou sentindo desejoso em fazer isto. Começamos a fazer isto, estamos muito acomodados com o trabalho de evangelização. Então, meus amados, vejamos que comecei 8 e 9. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa,
como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque, e Jacó herdeiro com ele da mesma promessa. Agora imaginamos que Abraão, quando foi exigido dele sair do meio de sua parentela, que eu sei que é muito difícil, mas não é impossível, porque o Espírito Santo que está em você te incomoda para não se misturar. Está entendendo? Claro que o Espírito Santo que está em você te incomoda para não se misturar. Quem ainda não é incomodado pelo Espírito Santo para não se misturar, porque ainda não tem o Espírito Santo dentro, lá dentro da alma. Porque na alma só habita um sentido, só tem um sentido. Ali está a fé ou a dúvida. Um ou outro. Mas como cristãos, cremos que nós temos a fé de Jesus Cristo dentro de nós. Cremos que temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas Abraão, crendo no invisível, sai de sua parentela, Abraão, ele saiu. Pense bem que ele poderia já estar até bem estabelecido onde ele estava. Mas não era ali que Deus queria que ele estivesse. Vai para um lugar, sai, Abraão, sai. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Abraão saiu, mas saiu levando com ele o seu velho pai e Ló. E por ser muito rico de ambos os lados, então, no caminho, na viagem, o velho pai faleceu. O velho pai faleceu. E daí a pouco começou uma contenda entre os pastores do gado de Ló e os pastores do gado de Abraão. Aí começou aquela contenda entre eles. E então Abraão chamou Ló e disse: Ló, para que não haja contenda entre nós, entre mim e ti, porque irmãos somos. Em outras palavras, nós vamos ter que separar. Ele poderia, dentro dele, estar pensando assim: se eu tivesse realmente obedecido a Deus, lá atrás, quando eu recebi a voz de Deus, ele falou para me sair do meio da minha parentela e eu saí carregando Ló atrás de mim. Mas, de todas as formas, ele não poderia ser bem sucedido enquanto estava misturado. Isto mostra para mim e para você que enquanto estiver misturado com o mundo, nós não podemos ser bem-sucedidos, irmãos. Não temos como ser bem-sucedidos se nós estamos misturados com o mundo. Então Abraão disse para Ló: olha, se você escolher a direita, Ló, eu irei para a esquerda. Se a esquerda você escolher, eu irei para a direita. Para Abraão, não fazia diferença. Abraão tinha tanta convicção no Deus que ele servia. Ele vivia tanto pela fé de Deus dentro dele, que qualquer lado para ele, Deus estava com ele. Então, Ló, crente natural, um crente interesseiro. Então Ló olhou para as campinas do Jordão e Ló escolheu as campinas do Jordão e desceu então para Sodoma. E sobrou para Abraão aquele cascalhais. Olhando para o natural, não via nada. Era uma terra que não prestava. Mas tem uma coisa por conta. Abraão sabia que onde ele colocasse a planta de seus pés, ele seria abençoado por Deus. Irmãos, quantas vezes entre nós
Você entra em determinada área de trabalho, de estudo, de faculdade e assim por diante, que você passou tendo esta mesma fé dos santos primitivos. E às vezes você mesmo não percebeu. Mas você foi guardada lá dentro. Você não se contaminou porque Deus estava dentro de você. Quantas amigas e amigos ali tinha junto com você? Todos contaminados. E, no entanto, Deus te guardou de tudo aquilo. E veja o quanto você tem sido prosperado por permanecer ao lado da palavra. Irmão, não tem como fugir, não. Se nós somos fiel à palavra, nós somos bem-aventurados. Então, Deus abençoou Abraão de uma maneira tremenda, sobrenatural. Sobrenatural. E Ló foi para Sodoma e se tornou até juiz naquela cidade. E Ló sofreu terrivelmente, amargamente, porque ele conhecia a verdade, mas ele fugiu dos planos de Deus. Conhecer a verdade, fugir do plano de Deus, é sofrimento terrível. Nós vemos que Jonas conheceu a verdade, ouviu a voz direta de Deus, mas fugiu da presença de Deus, foi parar então no seio, no ventre da baleia. Ele não foi para Nínive de barco, de navio, mas ele foi de submarino. Teve que ir de qualquer maneira. Foi de submarino. Teve que ir no ventre da baleia, dentro da barriga do peixe. Mas que ele foi, que ele teve que cumprir o plano de Deus, teve. Oxalá que as pessoas que têm desviado desta mensagem, seja como Jonas, tendo que voltar para a sua posição, voltar para a sua terra, dentro da barriga de baleia, como Jonas. Está entendendo? Mas Deus sabe como trabalhar. Os ninivitas, o Deus deles era o Deus peixe. E quando chega aquele grande peixe vomitando um profeta na praia de Nínive, e o homem saiu com toda a autoridade pregando a palavra de Deus, o nosso Deus nos trouxe um profeta, nós temos que crer na voz desse profeta. E Jonas pregou a vontade. O plano de Deus não fica frustrado, irmãos. O plano de Deus se cumpre nas nossas vidas. É somente nele crer. E vemos a narração da história de Abraão, e tudo que foi com Abraão também foi para as suas sementes depois dele. E nós somos semente de Abraão segundo a fé. Aleluia, louvado seja Deus. Então Abraão saiu sem saber para onde ia. Fé exige sair da zona de conforto. Às vezes você tem que sair da zona de conforto. Às vezes a coisa, materialmente falando, está até muito bom, mas a sua vida espiritual ela vai só se afundando, naquela zona de conforto. Às vezes você tem que orar a Deus, entrar na presença de Deus e começar outra vez do zero, para que a sua vida seja próspera. E se você faz isso por fé de Deus em você, você receberá o triplo de tudo que você porventura perdeu. Então, fé exige sair da zona de conforto. Fé confia no invisível. Fé confia no invisível. Fôssemos tomar mais exemplos aqui, poderíamos lembrar daquela mulher que seus 2 filhos estavam sendo levados como escravo. Não tinha chance. A mulher não podia pagar a dívida e o credor estava na porta.
E a única maneira era levar os 2 filhos como escravos para receber a dívida. E a mulher foi depressa, procurou, ainda bem que ela procurou o homem de Deus. Por fé, ela cria no ministério de um profeta. Por fé, eu creio no ministério de um profeta para esse dia. Por fé, você crê no ministério de um profeta vindicado para esse dia. A ponto de dizer, esta mensagem é a única fonte de verdade, a voz de Deus para esse último dia, preparando a noiva para o arrebatamento. A fé crê nas promessas de Deus. No versículo 17 de Hebreus 11, Abraão quase sacrificou Isaac. Irmão, mas não faltou quase nada para Isaac ser sacrificado. E Deus deixou tudo acontecer. Deus ama provar a nossa fé. As coisas estão feias, você acha que está feia para você? Está nada. É Deus te provando a sua fé. Deus ama provar a nossa fé. Pense bem nisso. O credor na porta, os 2 filhos indo embora, mas, poxa vida, mas que credor tão covarde. Mas ela cria no ministério de um profeta e ela foi direto ao Eliseu, contou para ele a história, o que ela estava passando. Aí ele disse para ela, mas o que eu posso fazer para você? O que eu posso fazer para você? Então, o que é que você tem na sua casa? Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então, você volta para sua casa e manda os seus filhos pedir vasos vazios e não poucos. Enquanto você encontrar vasos vazios, Deus gosta de vasos vazios, que Ele possa encher. Porque o mundo religioso está na condição que está, eles estão muito cheios de teologia, cheios de interpretação teológica. Eles não dão chance para que Deus possa colocar mais nada, eles já estão completos. Mas aqueles que estavam lá, mas a sua vasilha estava vazia, insatisfeito, Deus foi arrancando de lá eu, você e outros, e outros, e outros. E cada um que Deus arrancou do sistema religioso, Deus veio enchendo este vaso com o Espírito Santo. Então, a mulher voltou, ela creu na palavra do profeta. A mulher voltou e então saiu pedindo vasilhas vazias e não pouco. E depois foi colocando um pouquinho de azeite em cada uma daquelas vasilhas, cada uma delas, na mesma hora que pingava lá dentro, o azeite subia e vinha até no topo em cima. Ei, coisa tremenda! Aí, depois que não tinha mais nenhuma, tudo completo, ela volta ao profeta para buscar orientação. E agora, o que eu posso fazer? Coisa boa é buscar orientação do profeta. Coisa boa é você buscar orientação da mensagem, irmãos. Irmãos, busca orientação dentro das mensagens. Deus já nos deu tudo, não importa que o William Branham já faleceu, as mensagens estão em nossas mãos. Busca orientação da mensagem, não dos interpretadores da mesma, mas dentro da própria mensagem. Ela buscou orientação do profeta e o profeta disse, agora você vai, vende o azeite, paga a sua dívida e você e seu filho vivem do resto. Está entendendo? Passou fome não, pelo contrário, ela teve abundância com fartura dentro da sua casa, por crer na voz de Deus através do profeta Eliseu. Aleluia! Aí Sara também, já depois de velha, ali Sara recebe a promessa com 65 anos,
Aí o tempo vai passando, 25 anos a mais, quando Sara com 89 anos e aí alguns meses, quem sabe, volta Deus visitar Abraão, Sara, e Deus disse para Abraão: onde está Sara, sua esposa? Ela está atrás de ti, na tenda atrás de ti. Daqui a um ano, no tempo determinado da vida, Deus não podia dar a Sara aquele bebê Isaac direto na mão dela, ali? Claro que ele podia, mas ela tinha que passar pelo mesmo processo que todas as mulheres passam. Processo de 9 meses. Então, daqui à frente, a um ano, Sara estará com um filho no seu braço. Sara sorriu. Por que Sara riu? Ela sai para fora e diz: eu não me ri. Não mintas. Não mintas. Eu não ri porque você riu, sim. Ela estava direto, frente a frente com o Elohim, o existente de si mesmo. Como que ela poderia enganar o Elohim? Está entendendo? Não mintas, porque você riu, sim. Então, agora, uma velha de 89 anos, e quem sabe 1 mês, 2 meses, quem sabe pela frente, entendeu? Escutar aquela voz ali fora, que é um homem conversando com o meu marido ali fora. Minha amiga acabou de falar que eu vou ter um filho, eu estou com 89 anos. Mas o filho veio. Chegou nos 90 anos de idade, o filho estava nos braços dela mesmo. Deus trabalha no impossível. Deus trabalha no impossível. A fé supera limitações naturais. Nunca é tarde para Deus agir. Nunca é tarde para Deus agir. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. Tudo ele fará. Tudo. Tudo ele fará. Nunca é tarde para Deus agir. Onde termina a capacidade humana, começa o poder de Deus. Quando para o homem não tem jeito mais, aí começa o poder de Deus, o agir de Deus. No versículo 24 ao 30 ao 26, no versículo 24 ao 26. Aleluia, que coisa tremenda. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado. Gente, Moisés seria o próximo Faraó. Pense bem nisso. Ele seria o próximo governador do Egito. Mas naquele período de tempo que ele foi tirado do rio e foi então a sua própria irmã Miriam, procurou uma mama para cuidar de seu filho, ela procurou a própria mãe de Moisés. Que coisa! E a mãe veio e tomou o menino com todo prazer. O filho voltou outra vez ao braço da mãe. E ela cuidou daquele filho, e naquele período de anos que ele passou com ela orientou a ele, para ele saber de qual é a sua procedência, Moisés, o seu povo. O seu povo é esses amassadores de barro que você está vendo. Naquele período de tempo, contou a história do que havia acontecido. E Moisés cresceu como filho da filha de Faraó. Mas aí, chegando a hora de Deus cumprir seu propósito, Moisés vai visitar o seu povo e ele ali estava vendo seus irmãos amassando barro com as mãos, com os pés, o dia inteiro ali. Pense bem nisso. Irmão Branham faz menção assim, que pela mesma janela que Faraó olhava os escravos amassando barro. Está entendendo?
e criticava, e zombava, falava mal, falava terrivelmente deles. Está entendendo? Tinha eles como nada. Pela mesma janela, Moisés olhava e dizia: povo de Deus, um dia vocês vão ser libertados. Um dia vocês sairão dessa situação. Pense bem. E aí conhecemos a narração. Moisés deixou de ser o próximo faraó para ir ser amassador de barro com seus irmãos. Para ele tomar chicotada também junto com os escravos. Você já pensou que decepção era para Faraó que tinha ele como neto dele? Entendeu? A filha de Faraó que tinha ele como filho. Que decepção que nosso filho está nos dando. Faraó podia dizer: que decepção que meu neto está me dando, se misturando com aquele povo. Mal sabia eles que aquele povo amassador de barro, ali estava o seu libertador, estava ali com eles, passando barro, experimentando das aflições. Irmão, Jesus Cristo veio como um Moisés, porque era tipo. Jesus veio como um Moisés, amassador de barro, viver no meio dos homens e mulheres, viver junto conosco, sofrer as nossas dores, os nossos problemas, as nossas enfermidades, levou sobre si. Ele veio exatamente para cumprir o propósito de Deus. Estou terminando aqui. Não dá para me finalizar tudo. Que coisa tremenda. Então, fé escolhe o eterno. A fé escolhe o eterno, não o passageiro. Para ele ali ser faraó, ali o próprio governador, aquilo era passageiro. Mas ele escolheu o eterno. Fé exige renúncia. O problema de servir a Deus hoje, nessa mensagem, que o povo costumou tanto com religiosidade, com o mundanismo dentro das igrejas, e as igrejas no mundo, todas as igrejas, porta aberta, porta larga, Laodiceia é isso, está entendendo? E até dentro da mensagem, o diabo quer infiltrar as suas sujeiras, as suas imundícias. E por que não dizer que há pastores que estão abrindo a porta para não perder juventude, para tentar segurar a juventude dentro da igreja? É só o Espírito Santo que pode segurar os nossos jovens. Não é escancarando as portas para o mundo entrar dentro da mensagem, não. A mensagem é de Deus, ela é pura. Fé escolhe o eterno, não o passageiro, exige renúncia, porque as pessoas não querem renunciar o pecado, não querem renunciar o mundo. A fé valoriza Deus acima de tudo. A fé valoriza Deus acima de tudo. Está você disposto a colocar Deus acima de tudo para a sua vida? Jesus disse: aquele que não deixar tudo por amor de mim, não é digno de mim. Nem tudo que parece vantagem é bênção de Deus. Não pense isto, porque não é. Não é tudo que parece vantagem que é bênçãos de Deus para a sua vida. Ficou para trás mais uns tópicos muito bons. Quem sabe a gente faz um trabalho com eles ainda pela frente, pequenos vídeos. Vamos nos pôr em pé? Está você grato a Deus por este momento? Foi você abençoado? Fala de coração. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Irmão Mateus, vem aqui, faz uma oração. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Querido Deus, eterno Pai de misericórdia,
Sim. Estamos tão gratos ao Senhor nesta noite, meu Deus. Oh, Deus. Muito Pai, obrigado, Jesus. por mais uma vez o Senhor, Pai, falar aos nossos corações, Senhor. Sim, meu Deus. Com a verdade da Tua palavra, Pai. Sim, Jesus. Porque nada mais nos importa a não ser a verdade, meu Deus. Porque a verdade, ela liberta, Pai Santo. A verdade tira da confusão. Sim, E, meu Deus de misericórdia, é para este evangelho que nós fomos chamados, Pai. sim, Um Jesus. evangelho puro, sem mancha, Pai Santo. Sim, meu Deus. Meu Deus de misericórdia, nós sabemos, Pai, que pelas condições humanas, Pai, ninguém dá conta de Verdade. viver, Senhor Jesus Cristo, esta palavra, meu Deus, Pai, da maneira que ela foi escrita, Pai. Mas há um que pode, este é o Senhor Jesus Amém, Cristo. meu Deus. Por isso nós pedimos a fé do Senhor em nossos corações, na nossa alma, Pai. Porque o Senhor disse, tende bom ânimo, do mundo tereis aflições, mas eu venci. E se o Senhor estiver em nós, então será o Senhor vivendo cada palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Pai. Porque o Senhor está cuidando de cada um de nós de uma forma especial. Por mais que seja difícil, pareça cortante, Pai. Mas o Pai que ama corrige. Sim. E o Senhor não é um Deus covarde, o Senhor é um Deus que ama e que adverte os filhos do Senhor. Meu Deus. Pai, abençoe cada irmão. Abençoe cada irmã, meu Deus, de uma forma especial, Pai. Sim. Acrescentando a fé, a revelação na palavra do Senhor. Para não duvidar, Pai, de nenhuma linha, mas crer que aquele que inspirou é algo suficiente para cumprir, para vivificar Amém, em Jesus. nossas vidas, em nossos Glória a corações. Deus. Pai, sabemos que estamos tão perto da vinda do Senhor, Verdade, Pai, Deus. porque o mundo, tudo está apontando, tudo tem se cumprido perfeitamente conforme o Senhor, Pai, disse na palavra do Senhor, Amém. que nos últimos dias o amor esfriaria, irmãos contra irmãos, uns contra os outros, Pai. Mas o verdadeiro eleito não entra em confusão, ele não se compromete, porque o amor divino, o amor do Senhor está nos corações. Amém. E é isso que nós pedimos, Pai, para cada um, como teu profeta disse, para que nós permanecessem em amor uns com os outros, Amém. porque certamente o diabo, ele tentaria separar, Verdade. porque ele busca pessoas quando elas estão dispersas, quando elas estão em casa e deixam de vir nos cultos, quando elas deixam o companheirismo cristão, então se torna um alvo fácil do diabo. Verdade. Pai, mas que a tua graça, o teu amor, a tua mão de poder esteja sobre cada um de nós, a tua unção, Pai Santo, que Amém. vem aqui do púlpito, através da pregação da palavra, Amém. o poder do teu Espírito Santo possa penetrar nas almas, aos corações, Pai Santo, vivificando, dando ânimo, dando força, Pai Santo, que a virtude, o poder do Senhor possa ser derramado sobre cada vida, cada vaso, Pai, para o encorajamento, para o ânimo, Senhor, para caminhar na fé e buscar o Senhor de todo o coração, Pai Santo, para que juntos possamos, Pai, cruzar para o outro lado do rio, com essa segurança, com essa certeza, Pai Santo, que, Pai Santo, nada nos abalará, nada atrapalhará nós perseverar na fé e prosseguir independente da condição do mundo, do sistema, Pai Santo, ou da tecnologia, Pai Santo, ou dos entretenimentos que a cada dia o diabo tenta colocar para desviar a atenção do foco dos teus filhos, das sagradas escrituras, da leitura da mensagem. Mas, meu Deus de misericórdia, de uma forma especial, Pai, peço ao Senhor que continue ajudando cada um de nós, como o Senhor tem nos ajudado nesta noite a falar nos nossos corações, Pai. Por isso te agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, continue abençoando teus filhos de volta para os seus lares. Como o Senhor trouxe cada um até aqui, leva-os de volta no nome do Senhor. Sim, Senhor. Deus continue abençoando a todos. Sim. Vira para o seu irmão, sua irmã. Esteja eles tomando de Deus te abençoe. Amém. Graças.